Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um podcast Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou presidente aqui do Clube Empreendedor Brasil e é um prazer te receber novamente aqui. Você que está chegando pela primeira vez, você tem muito conteúdo para aproveitar aí no nosso canal, onde você estiver. Então, se você estiver no YouTube, já curte aí, compartilha com seus amigos. A gente vai falar hoje de educação financeira, que é importantíssimo falar sobre isso, com um especialista aqui, Antônio Everton. Tudo bom, Antônio? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui conversando com você. Maravilha, a satisfação é nossa, é muito importante trazer esse assunto. A gente já trouxe esse assunto algumas vezes aqui, mas com especialistas de diversas áreas e você tem uma grande experiência. A gente tem que falar de educação financeira o tempo inteiro, não é isso? O tempo todo, né? Levar para a escola, levar para os empresários, levar para todo mundo, não é isso? É isso mesmo. As pessoas não estão acostumadas hoje em dia, não estão acostumadas a falar sobre isso, isso é um tabu muitas vezes, mas tem que ser abordado e tem que ser uma coisa que as pessoas têm que aprender. Eu gostei muito da expressão tabu, pois eu vou te falar uma coisa. Diga. Que eu aprendi nos meus atendimentos às pessoas com relação a desequilíbrio financeiro. É muito mais fácil uma pessoa se desnudar e transar com a outra do que ela abrir a sua vida financeira para o outro. A gente que lida com seres humanos, a gente é muito mais fácil você dar uma cantada numa menina, conseguir seduzi-la, do que você obter dela. Quanto é que você ganha? O que você faz? Quanto você está gastando? Excelente. Isso. Você acha que isso é uma coisa do brasileiro ou é coisa do ser humano? O que você acha? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil. É difícil. Mas assim, é uma cultura nossa. Uma cultura nossa, assim, né? A gente aqui tem como característica não abrir muito o bico com relação ao tô ganhando, não sei o quê. Acho que o pessoal acredita em olho grande, não sei o quê. Tem muitas essas crenças limitantes que o pessoal fala, crenças limitantes. E isso atrapalha muito, né, o desenvolvimento não só da pessoa, mas do negócio da pessoa, né, que ela se enrola toda, né? Se enrola, né? As pessoas têm como facilidade muito grande de se enrolarem, principalmente no cartão do crédito. Mas vamos conversando mais. Vamos lá. Você tem a Belt Consultoria, né? Então fala um pouquinho pra gente, eu acho que seria legal você falar um pouquinho da sua experiência. Você tem uma grande experiência no setor de empresas, em conselhos, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que é essa experiência? Eu trabalhei 34 anos na Confederação Nacional do Comércio como economista. Lá eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos, fiz mestrado, depois fiz MBA, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Pequenos Negócios, representei a Confederação Nacional do Comércio no Fórum da Micro e Pequena Empresa por 22 anos. Durante esse período eu escrevi 4 livros de micro e pequenas empresas e numa das férias eu tive a oportunidade de ir para São Paulo exclusivamente para fazer um curso de educação financeira. Eu peguei um pouco da técnica, me inspirei um pouco a respeito, né, da educação financeira que eu aprendi nesse curso. Mas o que eu pude desenvolver mesmo foi aplicar os meus conhecimentos de economista, utilizar a minha credibilidade, né, como economista. Sim. Para ajudar as pessoas a saírem das situações nas quais elas estavam bastante desenvolvidas e enroladas. Depois eu vou te contar uma história. Então, conta essa história, então. Eu trabalhei na Confederação Nacional do Comércio, então, durante um período, havia, né, uma frequência e uma demanda muito grande a assistente social, que estava com dificuldade de saber lidar com aquelas pessoas que estavam com problema de tique nervoso, caspa, absenteísmo, queda de produtividade por conta de estarem enroladas com dinheiro, o mau uso do dinheiro. Né? E isso tira qualquer um do sério, né? Tira. Do prumo, né? A saúde do bolso afeta a saúde física e que afeta a saúde mental, espiritual. Tudo. Exatamente. Aí você identificou isso bem. Isso. E aí, né, encontros com o pessoal da jurídica, mais encontros com o chefe da área médica. Bom, chegamos a um entendimento de que vamos atender essas pessoas de uma maneira sigilosa, respeitosa, né? Não as identificando para todo mundo. O RH não se envolve com isso e tudo que o economista, o atendente, conversar com o atendido, fica exclusivo no âmbito... Exatamente. Pô, bacana. E foi muito legal. Deu muito certo, né? Deu muito certo. Não consegui salvar todo mundo, mas deu muito certo. Aprendi muito
e eles depois, no final, se tornaram meus amigos. E aí as histórias são as mais ricas do mundo. Mas, para concluir, Rafael, a respeito disso, né, o dinheiro ele é muito importante e a falta dele acarreta muito problema dentro de casa. E muito problema dentro de casa acaba também implicando na falta do dinheiro. Boa, isso quando a gente fala dos colaboradores de empresas, né? As pessoas. As pessoas normalmente. Agora, um empreendedor, aqui nesse podcast a gente fala bastante para os empreendedores também. Para o empreendedor, eu acho que assim, o que eu tenho visto, né? Eu tenho muito menos caminho que você tem uma experiência larga aí. O que eu tenho visto nesse pouco tempo aqui, 8 anos de clube, né? É que as pessoas se enrolam com o financeiro pessoal e da empresa. Perfeito. Né? E isso todo mundo que vai falar um pouquinho de empreendedorismo ou de finanças pessoais fala, tem que dividir. E mesmo assim a gente ainda vê dificuldades das pessoas em dividir. Hoje em dia, você não precisa abrir uma conta num banco tradicional que vai pagar uma anuidade, não, abre uma conta virtual para pelo menos dividir. Tem essa dificuldade ainda? Você enxerga o porquê dessa dificuldade? Continua sendo cultural? É o quê? Olha, é característica mesmo do empreendedor, principalmente do micro e pequeno empreendedor. Micro e pequeno. As contas pessoais, as contas da família se misturarem, se confundirem com as contas da empresa e ele se enrolar por conta disso. Isso acontece mesmo. Eu, quando abri a Belt, eu falei para minha mulher, estaremos trazendo um ser para dentro de casa que vai dormir aqui conosco, no meio da gente, e que eu vou cuidar muito bem. Ela regalou os olhos, não entendeu bem, mas eu estava ali aplicando o meu conhecimento, o meu aprendizado, levando ele para casa. Ou seja, o meu dinheiro com a Belt é da Belt. Né? O meu dinheiro de casa é com ela. Isso. E a gente não vai misturar as estações. E vem dando certo. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. E essa dificuldade você vê com os microempreendedores, falta de conhecimento ou aquela coisa de que, não, eu quero fazer, quero fazer desse jeito, esse jeito é melhor. As crenças, não, se eu dividir, eu vou ver que eu ganho pouco, vou ver que não está dando certo, eu posso desistir. Você vê isso acontecendo? Vejo. Há uma mistura, há uma confusão, há um problema de gestão, né, e de capacitação. Aí a gente vai dar um passo para trás e vai jogar uma luz em outro tema, mas é que acaba acarretando e implicando nisso, né? A questão da gestão, né, da gestão financeira da empresa se confundir com a gestão financeira pessoal e familiar, e aí, nesse casamento, há uma mistura que fica difícil de resolver. Sim. E aí acaba afetando a vida da empresa. Por quê? Porque na família tem muita demanda, né? Tem filho, tem colégio, tem despesas extraordinárias e tal, tá? Que talvez muitas das vezes a empresa que precisa de crescer, precisa de ser regada, precisa ser tratada de uma maneira diferente e às vezes ela não vai poder conseguir, né, suportar, arcar com tanta demanda pessoal e familiar. E aí o resultado a gente sabe. Depois acaba sendo empréstimo, né, penhora de carro e por aí vai. Então você acha que isso é uma coisa recorrente, então, no dia a dia do microempresário, né? E nanoempreendedor aqui no Brasil, né? Eles vão confundindo isso, vão pegando as suas economias, vão misturando, a empresa começa... Porque eu vejo o seguinte, de vez em quando a empresa até fatura bem, só que ela está gastando tanto dinheiro com o pessoal da pessoa que a pessoa acha que não está ganhando dinheiro, mas está. O problema é o controle pessoal dela, não é isso? É preciso fazer uma separação, dar uma blindagem na empresa e saber o seguinte... É um ser, um ente, né, abstrato a princípio, que você tem que tomar muito bem conta, né? Senão ela não vai prosperar e não vai te dar o retorno necessário. É fundamental a questão da conscientização. Um outro ponto também, né, tem muito a ver com o tal do empreendedorismo por necessidade. Ótimo. Né? E aí você entra com mais profundidade na delicadeza e sutileza desse tema. Por quê? Porque quando você faz, né, quando você se empreende no mercado, né, em busca de oportunidades exclusivamente para ganhar dinheiro, muita coisa que não está no planejamento pode vir a acontecer. Diferentemente daquele que observa uma oportunidade de mercado. Opa! Eu vou ganhar dinheiro. Onde eu ganho dinheiro. Isso, ali eu vou usar toda a minha expertise, minhas competências para isso. E aí talvez fique mais fácil um caminho
de evitar essa mistura. Perfeito. Porque aquele empreendedorismo de sobrevivência, ele está indo ali para ganhar o dinheiro do dia a dia dele, né? Então é um pouquinho mais complicado, né? E é o que mais tem hoje, né? Saiu agora há pouco uma matéria que o número de empreendedores nunca foi tão alto no Brasil. É óbvio que isso ia acontecer, né? Eu não sou nenhuma mãe de nada, mas isso era óbvio que ia acontecer. Não vai ter emprego para todo mundo, a economia também não colabora nessa contratação, tem muita burocracia para se contratar hoje no CLT, como sempre teve, mas vai complicando um pouco mais. A pejotização vem aí de uma forma negativa também a impulsionar esses empreendedores, mas também de forma positiva. Eu sou muito a favor do empreendedor, né? Mas a gente vai vendo isso. Agora, o que eu queria falar com você, já que essa experiência é tão grande, é bom ter uma pessoa assim com essa experiência como você aqui na mesa, é perguntar o seguinte: hoje a gente está numa conjuntura, não é única, né? Já aconteceu antes, mas de certa forma para se prestar atenção, uma conjuntura econômica nacional. A gente está aqui em março, né, de 2025, né, e a gente está vendo aí uma taxa Selic podendo chegar a 14%, o dólar diminuindo um pouco, mas estava bem alto. Essa briga comercial dos Estados Unidos com o mundo todo está prejudicando um pouco a gente aqui também. O presidente do Brasil já foi para o Japão tentar importar carne. Falando agora no dia a dia do empreendedor, né, não tanto do nano, mas do micro e pequeno empreendedor, o que ele pode fazer para tentar observar melhor e surfar melhor uma onda? E que onda é essa? Tem alguma onda? Não tem? Se segura? Aplica mais em alguma coisa? Porque a taxa Selic alta, ninguém investe mais em empresa, né? Quando a taxa Selic estava baixa, as pessoas arriscavam mais. Tinha muito anjo emprestando para startup, para empresas, etc. Agora o pessoal bota ali seu dinheirinho num fundinho de renda fixa qualquer e ele fica ali feliz. Isso afeta muito a vida do micro e pequeno empreendedor? Afeta. Então vamos por partes. Vamos lá, que eu falei muita coisa. Você já, inclusive, deu a resposta falando a taxa está 14,25. Nossa Ela senhora. é muito alta. Então você tem uma poupança, né? Você não é empreendedor, mas você tem um recurso onde no mercado financeiro você pode obter um retorno desse tamanho. Então, eu tenho que é grande, milhão, né? É muito. Eu tenho 1 milhão, eu recebo 14.500 por mês. Olha Sim. só, eu não vou me esforçar a trabalhar de domingo a domingo, pegando esse dinheiro, investindo, correndo risco, etc. e tal, né, das suscetibilidades que o mercado apresenta, para ter um retorno menor. Né? Até pouco tempo atrás, eu sugeriria, né, pega esse dinheiro e aplica numa franquia, né? Sim. Eu faço alguma coisa que você gosta, mas né, a bandeira da franquia te blinda um pouco ali. Isso. Mas hoje o empreendedor que já está estabelecido, aí a resposta vai ser através de várias dicas. Uma delas seria: qualquer dinheiro que você tiver no seu caixa, invista na tesouraria, invista no banco, vai pegar retorno com a taxa de juros. Isso é interessante. Sobrou ali, não deixa parado, nem investe outra coisa agora. Exatamente. Investe ali. Boa dica. Essa é uma outra dica. 2, trate muito bem o seu mercado, trate muito bem a sua demanda. Né? Sorria para o seu cliente, torne o seu ambiente o mais atrativo possível. Por quê? Porque as estimativas de crescimento econômico para este ano, ano passado a economia cresceu 3,4% aproximadamente, né? E para esse ano estão em torno de 2%. Quer dizer, uma queda no ritmo da atividade econômica que, consequentemente, vai atingir o mercado de trabalho com menos emprego, menos renda, menos consumo. E as estimativas são nesse sentido, devido ao instrumento da taxa de juros muito alta, exatamente para segurar a inflação. E toda vida que a taxa de juros sobe muito, o dólar tende a cair. As pessoas se desfazem do dólar e botam dinheiro, né, na ciranda financeira para ganhar com os juros. Então, com as perspectivas de crescimento econômico mais abaixo do ano passado, mais moderadas e declinantes, vamos dizer assim, né, cabe ao empreendedor, o lojista, o industrial, né, ficar atento ao seu mercado de maneira a procurar cativá-lo, investindo em tecnologia, investindo em comunicação, investindo numa série. Aí entra o clube para dar também um monte de dicas, perfeito. E orientações no sentido de ensinar ele a oportunizar, né, o que ele já tem, né, porque as expectativas de crescimento são menores, né? São mais tímidas.
E tem um detalhe, a gente falou do Brasil. O Rio de Janeiro, Rafael, é outra coisa. O mercado mais difícil, lamentavelmente. O Rio de Janeiro, infelizmente, dadas as suas condições e características, se encontra abaixo da média do restante do Brasil. É um caso à parte o Rio de Janeiro, né? Tem aquela música do Sinatra, né, que ele fala, se você consegue se dar bem em Nova York, você se dá bem em qualquer lugar do mundo. Eu acho que ele errou. Se você consegue dar certo no Rio de Janeiro, você se dá certo em qualquer lugar do mundo, porque aqui tem tudo que você possa imaginar, né, de barreiras de mercado, de umas loucuras, de segurança pública, burocracia, política. Então, assim, realmente é uma coisa muito louca. Mas hoje, então, se eu pegar para resumir o que você falou agora, a tendência é dessa Selic se manter ou até subir mais um pouquinho. Exatamente. Não é isso? Isso. Você não precisa ser, você que está aí vendo a gente ou ouvindo a gente, não precisa ser mega especialista em taxa Selic, etc, etc. Só entender o seguinte, o governo está pagando mais, né? A carta ali está pagando mais do que você investir em outro lugar, né? E mais seguro, né? Não é isso, mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. É coisa bem... Para o entendedor, assim, eu não pegaria... Né, com essa taxa de juros, eu não pegaria o meu dinheiro e investiria numa atividade produtiva tendo o risco do negócio. É isso aí. Então você vê, por exemplo, você que está procurando um capital anjo para alavancar a sua empresa, você vai penar. Porque hoje a pessoa consegue investir ali numa coisa muito mais segura para ele e vai ganhar 14% ao ano. Né? E falando do caixa, do pequeno empresário, até do micro para o pequeno, já tem ali no seu caixa ali talvez uns 10, 20 mil reais sobrando? Não é o momento de comprar uma máquina nova? É mais o momento de investir ali num fundinho no banco? É isso? Talvez? Colocaram um XP, num BTG, que não bota um centavo aqui nesse programa, mas isso. Talvez colocaram... Né? Isso? Isso mesmo. Né? Eu procuraria me relacionar melhor com o meu mercado sem gastar com o meu mercado. Entendeu? Manter a galera que você tem ali. Manter a galera que eu tenho ali, se o meu negócio está dando certo, está dando resultado, ficar de olho na concorrência, né? Claro, evidentemente, saber o que a concorrência está fazendo, né? Mas, assim, o momento atual, e ele é de propósito, Rafael, o instrumento do aumento da taxa de juros, né? Ele é um instrumento de política monetária para a estabilização da inflação. Da inflação. Da inflação. E quem faz é o Banco Central, né? Quem faz é o Banco Central. E aí o governo fica chateado, reclama, né? Mas uma coisa, outra coisa. Daí ele tem uma independência legal de propósito para isso. Exatamente. Tá. Ele está segurando a inflação, né? Para os preços não subirem cada vez mais, ele segura e joga a taxa lá em cima, não é isso? O objetivo é esse, né? Quer dizer, ele torna o crédito caro, ele inibe o investimento, de certa forma ele inibe a procura, a demanda. Sim. Né? Então, agentes consumidores ficam mais receosos de se endividar. Sim. E aí pegam o dinheiro e colocam na poupança financeira, que é muito melhor. Consequentemente, o comércio vende menos e aí não há muito interesse para aumentar preço. Exatamente. A indústria produz menos porque o comércio encomenda menos da indústria, né? A agropecuária, essa se mantém, mas também tem um custo do capital, né? Sim, do endividamento, claro. E tal. Né? Mas, assim, setores como comércio, serviços e indústrias são muito atingidos por conta do aumento da propositadamente, taxa de juros, propositadamente para estabilizar a inflação. Tá. E aí, vem cá, agora, é claro que essas previsões são muito loucas, a gente sempre pergunta as previsões, né? Que nem perguntar para um especialista a previsão do dólar, né? É quase um bingo, né? Uma loteria, né? Não dá para acertar, né? Não. Mas, assim, baseado na sua experiência e no longo do tempo, isso varia, né? Então, assim, a taxa Selic está lá em cima, depois deu certo, ela diminui. Aí você consegue dar alguma dica para os empreendedores que estão assistindo a gente? Assim, espera mais quanto tempo? Observa o mercado ou de vez em quando dá para ir por tempo? Isso geralmente costuma durar uns 2 anos, depois melhora. Se tiver uma campanha e mudar o governo, talvez mude. Vamos lá. Essa é a pergunta do milhão, né? Realmente. Eu sei que é uma pergunta assim. Se eu tivesse essa bola de cristal, eu estava jogando na Mega Sena. O que você chutaria? Olha, o que eu chutaria é o seguinte, né? A política monetária, ela tem impacto não de imediato, ela tem um impacto de 6 meses, 9 meses, mais ou menos, okay. Né? Mexe muito com expectativas. O mercado funciona muito por intermédio de expectativas. Então, assim, o aumento da taxa de juros hoje, né, em 14,25, na última reunião do Copom,
né, vai impactar, evidentemente, agora, mas os reflexos disso vão ser sentidos mais para frente. Né? O que a gente observa olhando as expectativas de mercado através dos boletins que o Banco Central emite são de que a inflação já começa a tentar retornar lá na frente, né, ao centro da meta. O PIB já apresenta um pouquinho mais de expectativa de melhora, de 2%. O dólar se mantém estável. Então, assim, é esperar um pouco, né? Esperar um pouco no sentido de acompanhar, ler as informações econômicas a respeito do mercado no Rio de Janeiro, se for o caso, né, para poder saber qual a melhor hora de investir. E pode vir aqui conversar com a gente no clube. Claro. Para que a gente possa... Marco Antônio, nisso você bate um papo. Agora, deixa eu entrar numa coisa mais polêmica. Dizem o seguinte, quando você está um pouco, não numa grande recessão, mas quando você está numa recessão, quando você está num ambiente onde está todo mundo chorando, você dá bem aquele cara que vende lenço, aquele cara que enxerga no problema uma oportunidade. Essa é uma das grandes características do empreendedor. Para o cara que gosta de arriscar, esse é o momento certo? Se ele sair agora na frente dos outros, porque olha só, vamos lá, hein? Qual é a dica aqui que a gente passou, né? Que eu concordo, em grau, gênero e número. Agora é hora de dar uma segurada, investir para ganhar mais dinheiro ali no banco, aquela coisa toda, seguir o seu caminho, cuidar bem do seu mercado ali, dos seus clientes, observar o que as outras empresas estão fazendo e seguir. Mas e se aquele empreendedor tem perfil mais arrojado, arriscado, investir agora, ele vai ser um dos únicos que vai investir e pode se dar bem. Também pode quebrar fácil, né? Mas pode se dar bem. O que você acha desses arrojados? Olha... pode falar mal também, não tem problema nenhum. Bom, primeiro vamos devagar. Quando você falou da recessão, a primeira coisa que eu pensei foi no lenço. Né? Não tenha dúvida, recessão é uma época muito ruim para qualquer investidor. E, de fato, acontece isso. Né? Tem aqueles que vislumbram, que conhecem o mercado internacional, que têm sensibilidade de saber, opa, isso aqui, né, se eu trouxer para o Brasil, vai explodir, vai dar muita procura. Boa. Quer dizer, tem muita coisa que está por trás. Não tenha dúvida de que quem sai na frente, né, num mercado pouco explorado, esse tem a oportunidade muito grande de ter um ganho, né, espetacular, pelo menos ainda que seja a princípio. Perfeito. Né? Mas tem que ficar muito atento. Né? Tem que ficar muito atento. Esse empreendedor tem uma percepção, uma sensibilidade muito apurada, né? Muito grande, muito apurada. Ele traz, ele importa modismo, ele já sabe o que está acontecendo lá fora. Eu digo isso porque a gente sofre influência do mercado. Totalmente, né? 100%. E o mundo está uma casca de ovo. Né? Todo mundo está dentro... Daquela ovinho ali mesmo, né? Isso, então... se o mundo é um ovo, o Rio de Janeiro, o Brasil é uma azeitona, o Rio de Janeiro é um grão de areia, é muito pequenininho, né? Todo mundo se conhece, é impressionante. O pessoal diz muito isso. Agora, por exemplo, que eu falei desse perfil arrojado, porque esses caras, eles enxergam, tá todo mundo ruim, ninguém tá investindo, eu vou investir aqui agora, porque se der certo, esse cara também tem extra para investir, né? Ou é louco mesmo, investe tudo, né? Eu vou me dar bem. Isso costuma acontecer, né? Costuma acontecer, não. A gente tem os cases de sucesso, mas eles são minoria. Não são maioria. Só a única burelada, assim, a única correção vai dizer é o seguinte: 2025 não será um ano de recessão, vai ser um ano de crescimento menor do que o ano passado. Mas já é de crescimento. É de crescimento. Até o momento é de crescimento. Tá. Né? Então, não se fala desse governo... até pelo menos 2026, está procurando aumentar a arrecadação, né? E com isso vai continuar gastando mais. As medidas recentes mostram isso, né? Do imposto de renda. Né? Bom, né? Haverá um peso muito grande para uma minoria mais rica, são 141... O que você achou disso, hein? Olha, eu achei que... Só para colocar o pessoal aqui que está nos ouvindo, nos vendo, era a mesma página. O imposto de renda agora ele vai ser até R$5.000, não vai ter que pagar nada, a partir de 5 vai para... Até 7 vai pagar menos. Vai pagar menos, aí vai chegar um cara que ganha, sei lá, 100 mil por mês, ele vai pagar 10%, né, de imposto de renda. Isso. O que você achou disso? Olha, se estivermos aplicando o princípio da justiça tributária num país com uma característica muito desigual da nossa, eu acho extraordinário. Ok. Né? Agora, se essa medida vai ter a eficácia esperada, né, aí tem uma grande interrogação, porque ela não se faz acompanhada, né, de redução dos gastos públicos. Né? Tem um outro lado né, do Brasil que está trazendo muita preocupação, que é a questão do déficit fiscal, que é coisa
econômica que pode dar muito problema lá na frente. Mas essa medida, ela vai ser uma boa para quem deixa de pagar imposto, não tem a menor dúvida. Sim. E aí, empresas que vendem, né, para esse tipo de segmento, ou seja, pessoas que ganham até 5 mil, 7 mil, vão se beneficiar, vai sobrar mais dinheiro. Você acha que isso impacta assim, muito grande? Impacta muito? São 10 milhões de pessoas. Impacta muito, né? Impacta Mas muito, impacta na muito. vida da pessoa que ganha até 7 mil reais por mês? Impacta. Poxa, faz diferença? Faz diferença sim, ainda que seja um pouquinho. Uma delas é poder fazer poupança. Boa. Né? Eu ganho 5 mil reais, eu pago de desconto no meu salário, né? O imposto de renda e a previdência. Eu deixo de pagar o imposto de renda, vamos supor que seja aí 300, 500, alguma coisa assim. Pô, eu posso fazer com esse dinheiro o quê? Consumir ou poupar. Ou consumir e poupar. E poupar, né? Sim. Então, assim, se eu poupar, vou colocar o dinheiro no mercado, né? No mercado de capitais. Assim, se consumir, gira ali também. Faz o giro, exatamente. Então, e impacta muita gente. Né? Boa. De maneira Eu positiva. gostaria, vou ser sincero, Antônio, eu gostaria de pagar os 10%. Eu gostaria de estar pagando os 10% agora, que eu estou ganhando 100 mil por mês. Mas ainda ou não mais. Tá na sua hora, ainda não está na sua hora. A gente chega lá, eu chego lá, se Deus quiser eu chego lá. Faça um planejamento financeiro comigo. Boa, gostei, é isso mesmo. O objetivo aqui é que as pessoas entendam como é que é o planejamento financeiro e possam chegar nesse nível de ganhar realmente esses 100 mil, e se Deus quiser ganhar 100 mil, e vai, tudo bem, paga lá os 10%. E você faz isso, né? Você senta com a pessoa, senta com o empreendedor, explica para ele como é que tá, você vê as contas dele toda, como é que é? É importante. O meu discurso não dá para fugir dos números. Claro, é isso aí. Um outro princípio que eu gosto muito de mencionar, que eu aprendi na representação do Fórum da Micro e Pequena Empresa: pense grande e comece pequeno. Então, Rafael, minha sugestão para você chegar nos seus 100 mil, comece pequeno, mas continue pensando nos seus 100 mil. Uma outra coisa que aí entra a minha experiência de vida, Rafael. Eu sou a prova perfeita, a prova cabal, acho que melhor dizendo, né, de que o planejamento ele é importante pra caramba. Eu já tive meus 30 e poucos anos, sua idade, mais ou menos, né, e comecei a fazer as minhas poupanças, não só uma, mas diversificando sempre. Isso é importante para poder amealhar e vivê-las, né, recebê-las, poder utilizá-las. A poupança tem como característica a renúncia ao consumo presente em prol do consumo futuro. Né? Isso. Sempre olhando no longo prazo. Né? E, Rafael, eu hoje vivo, usufruo, né, do que eu projetei, do que eu planejei na minha vida. Lá Isso nos 30. Nos 30. E olha, tive separação, perdi imóvel, assim, mas... Mesmo assim ainda conseguiu? Não perdi o foco. Né? Maravilha. E já conversei com bastante pessoas, assim, né, amigos e tal, e as pessoas são refratárias a isso, porque não conseguem imaginar a vida no longo prazo. Sim. Né? Então, tipo, eu posso morrer, eu quero viver intensamente o presente. Isso tudo é muito interessante no discurso, mas o longo prazo um dia vai se virar mais presente. Velho sem dinheiro Exatamente. Eu tenho muito medo disso. Eu acordei há pouquíssimo tempo, tá? Eu fiz 40 agora, vou fazer 41 na verdade agora esse ano. Fiz 40 no passado e acordei há pouquíssimo tempo para isso. Sem problema. Eu investia na empresa, eu fazia outras coisas, eu viajava, eu investia em algum novo negócio, eu pensava em alguma coisa. Eu não guardava praticamente. E hoje eu já acordei para isso e tem tempo para acordar, qualquer tempo é o tempo de acordar para isso, não é? Sim. Não tem muita idade para isso, não. Né? As pessoas que já passaram um pouco também não tem problema. Pode começar agora, inclusive até mais forte um pouco, para ter uma segurança lá na frente, não é isso? Eu disse aqui, né, que um dos lemas é não tem como fugir dos números. E não tem coisa mais legal no mundo do que você ter isso como objetivo. Ou seja, um planejamento financeiro, pegar a cada mês o espelhinho e ver, opa, o bolinho está crescendo, o montante está crescendo, eu estou fazendo a coisa certa, não vou perder o foco, porque isso lá na frente vai ser, né, o meu montante financeiro, que vai ser a minha reserva prudente, reserva necessária, as qualificações são diversas, para que eu possa usufruir, né, do meu último terço da vida com qualidade.
E eu sempre pensei dessa forma. Ele chegou. E hoje eu presto serviço, estou com a Belt, estou aqui com vocês. Boa. Né? E estou tocando a minha vida. Perfeito, perfeito. Então, assim, o que eu acho? O empreendedor que está aí, investindo na sua empresa. O momento hoje é um momento complicado para investir mais em empresa. É melhor fazer nesse momento que está muito bom para investir em carteiras aí de bancos, etc. O momento é esse. Você não vai saber exatamente como você faz e quanto você poderia fazer, porque isso você pode até estudar e ficar bom, mas é bom entregar para um especialista, ainda mais como o Antônio, que está aqui há muitos anos, ele não precisa falar quantos já de anos, mas assim, muitos anos no mercado, entende bem, economista, saber aonde colocar o seu dinheiro, né? Mas eu tenho duas, tá acabando o nosso tempo, mas eu tenho duas perguntas que eu acho que são fundamentais, que eu sou curioso nesse aspecto. A primeira é a seguinte, é boba, mas eu adoro fazer essa pergunta. Dizem que para descobrir o futuro do Brasil é só ler o New York Times. O que você acha? A gente olhando lá para os Estados Unidos ou para algum outro país da Europa, talvez, a gente consegue prever o nosso futuro? Ele realmente vem replicado? O que você achou nesses anos todos aí de mercado? Isso acontece? Não acontece. Não, nós nunca vamos ser Estados Unidos, não adianta. Não, mas a onda que bate lá, bate aqui sempre depois. Se você olhar lá, por exemplo, você pode, economicamente falando, coisas lá acontecendo vão acontecer aqui, é bom se preparar sempre, você lendo notícias de lá, você pode prever coisas aqui ou nem sempre? Eu acho que nem sempre, né? Por exemplo, se você for um setor exportador, hoje a questão das barreiras tarifárias, exportação, né? Mas é lógico que a maior e principal economia do mundo, junto com a chinesa, a gente não pode esquecer, né? Influenciam bastante as decisões. Evidentemente, né, no caso do micro, o cara que tem uma papelaria, tem uma padaria, isso aí não interessa muito, não está no radar. Ele olha o consumidor que passa na loja dele, quer dizer, né? Mas dependendo da atividade, é muito bom ficar com... diferencial, né? Exatamente. Eu sou daquele tipo do seguinte, se você trabalha com alguma coisa, um produto XYZ, cara, traciona nesse aqui. Você pode até olhar ali, ver como é que está alguma tendência, alguma coisa, claro, olhar o mercado, mas esse negócio de fora... então não impacta tanto, você não vai surfar uma grande onda você achando que aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje vai acontecer aqui. Nem sempre é assim, né? Depende, eu tô tirando minhas dúvidas pessoais aqui também, viu, Antônio? Mas assim, é uma pergunta muito ampla. Tá? Muito o ampla. arco que ela envolve, por exemplo, se você usa óculos, né? E vamos supor que lá nos Estados Unidos esteja no momento uns óculos diferentes, com 3D, que você filme, aí vai chegar isso aqui e vai impactar. A gente está falando aqui de celulares, entendeu? Boa. Isso tudo há setores e há segmentos da atividade econômica que vão influenciar comportamento e estimular consumo, sem dúvida. Né? Outros vão fracassar também. Excelente, perfeito. Nem nada tem Starbucks, resposta assim. Não, claro. não tem regra. Quem fica jogando regra assim, na verdade, está chutando, né? Ou acerta ou erra, né? Tem que observar. Até só para a gente... Você fez uma colocação muito precisa, mas só para dar um contorno nela, né, com relação à taxa de juros está muito alta. Né? Toda cautela é pouca. Né? Toda precaução é muito importante para que você possa adequar o seu negócio às oscilações de mercado, às oscilações de demanda, às mudanças do faturamento. Sim. Então, quando eu digo... Né, assim, olha, a opção no mercado financeiro ela é muito melhor pelo retorno do que arriscar no investimento. Perfeito. Né? Isso não é uma regra, é uma questão de avaliação, de ponderação, Perfeito. Porque o empresário que conhece o seu mercado, a sua demanda... Vai poder investir ali. Ele que vai saber, porque de repente o concorrente do lado dele botou uma máquina diferente, então ele não tem que pode correr ficar... ali, claro. Tá Fica claro, tá certíssimo. Foi boa a colocação, porque é bom deixar isso claro com certeza. A outra é o seguinte, o que eu tenho visto em alguns vídeos da internet, e aí tendo um especialista é muito melhor para perguntar aqui diretamente, é o seguinte, não é o que sobrou do seu prolabore, do seu salário, que você economiza. Primeiro você economiza, depois você gasta o que sobrou do seu salário. O que você acha disso? Ou seja, você ganhou lá 20 mil, aí você, sei lá, 10 mil. Aí você pega os 10 mil, tá bom, aí gastou, esse mês eu gastei 8. Ih, sobrou 2 aqui. Então vou colocar aqui num fundo. Uhum. Dizem que não. Você tem que fazer o seguinte, ó, se eu ganho 10 mil, tem que ser 40% aí pega aquilo ali, o que sobrar você gasta. É isso mesmo? Funciona assim? Olha,
Pode ser sincero, vai mete bronca, pô. Olha, eu quando atendia as pessoas, eu dizia sempre assim, eu bati o martelo falando, eu não estou aqui para julgar você, mas só depende de você traçar. E evidentemente que a gente sugere dessa maneira. Eu acho que você, mordendo logo antes a sua parcela de poupança para poder você investir, guardar e aplicar, é muito melhor do que esperar no final do mês. Porque porque até psicologicamente, né? Você olha a sua conta e tem dinheiro pra caramba. Eu vou sair pra jantar hoje, eu vou pra não sei onde, vou pra não sei onde. Agora, esse negócio de estabelecer um percentual fixo também, de 40%... É demais, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quer dizer, nessa trajetória que eu falei, da minha experiência, Sim. eu sempre poupei entre 15% e 20%. E deu certo. E deu certo. E pude viver, pude viajar, pude, entendeu? Fazer as coisas, pude me separar, perder o imóvel, voltar para casa da minha mãe. Que loucura, né? Um monte de coisa. Mas assim, eu acho que 40% pode atrapalhar uma coisa que se chama qualidade de vida e o dia de hoje. Perfeito. Eu acho que a renúncia ao consumo, a poupança, que não é a cadeia de poupança, é o poupar, né? O poupar, né, ele tem como essa característica a renúncia ao consumo presente. Ok. Então, eu não compro, não consumo agora em favor de lá na frente no meu planejamento. Tá? Se isso for alguma coisa muito pesada, muito cansativa, de muito sacrifício, eu posso me cansar, eu posso me decepcionar e posso achar que não vale a pena. Então, fazer uma coisa em que me permita eu também ter outras diversões, ter outras coisas que me... Né? Isso sim é muito estimulante. Agora, tem a questão do endividado. Aí é uma outra história. Eu posso esse sim se segura muito. Esse tem que apertar o cinto, esse vai sofrer. Até pagar tudo. Exatamente. Esse aí vai ter que entrar num processo que não está acostumado, que ninguém gosta de empobrecer. E aí, realmente, o caminho para ele vai ser um pouco mais árduo. Ou ele entra naquela máxima, né? Devo, não nego, pagarei quando puder. A gente pode recomendar isso também. Eu posso negociar. Né? Não, mas aí... É isso mesmo. Mas isso também é uma prática. Não posso agora, vou me apertar aqui e te pago depois. Rafael, a gente só vive uma vez. É isso aí. O dinheiro é importante pra caramba. Por quê? Porque o dinheiro vai materializar a nossa qualidade de vida, a nossa condição objetiva. E essa condição objetiva pode influenciar muito a nossa maneira de agir, de falar. Né? Você está aqui, a gente está sorridente e tal, né? Mas se você tivesse endividado, com um peso muito grande nas contas, você não ia estar. Né? Então, quer dizer, a minha sugestão é a seguinte: vamos viver bem? Vamos. O que você pode fazer de uma maneira em que o seu sacrifício que você vai ter que fazer seja algo importante em favor do futuro, sem que isso te penalize no presente. E aí vamos conversando, vamos negociando, vamos chegando a um ajuste nas suas contas, de maneira em que você possa tornar o presente um presente de Deus, para que você possa viver olhando lá na frente com qualidade, com empenho, com sorriso, e que isso não interfira nas coisas de casa, principalmente, né? Na família. Porque... Né, a gente sabe, e aí entra uma expressão muito forte, mas muitas vezes acaba o dinheiro e o amor pula pela janela. É verdade. Um dos maiores motivos de separação é financeira mesmo, né? É isso mesmo. Gente, com essa finalização espetacular aqui do Antônio, a gente finaliza esse nosso podcast de hoje. Se você tá pegando esse podcast aqui no final já, cara, volta, porque o papo realmente foi muito bacana. A gente falou de tudo, a gente falou de PIB, falou de dólar, falou de Selic, falou de investimento, de coisas pessoais, de investimentos pessoais, e microempreendedor, empreendedor pequeno, porte, tudo. Acho que vale a pena um papo com o Antônio. Na Bélgica, como é que faz pra te falar com você? Tem algum Instagram, tem algum @, telefone? Eu tô fazendo um site agora, mas eu prefiro o telefone. Telefone, qual o telefone? 21 9 8269 5572. Perfeito. Gente, 21 9269 98269 5572. Falar com Antônio Everton da Bélgica Consultoria para você, se tiver devendo, pagar logo as dívidas para poder ter uma vida melhor, um presente mais presente. Ou não pagar logo. Ou não pagar logo, mas pelo menos saber que vai pagar, que já deixa mais tranquilo, né? Isso é importante. Importantíssimo. E
poupar sem se prejudicar no presente, né? Poupar para poder se aproveitar lá na frente, mas também sem se prejudicar agora, que as pessoas acham que é isso, né? Vai chegar um consultor financeiro, ela tá arrasada, não vai comer só arroz com ovo, não vai poder mais fazer nada, não é isso? Não é isso. Você vai continuar com a sua vida, mas vai poupar para poder ter uma vida melhor no futuro, certo? É o pense grande e comece pequeno. Perfeito. Gente, essa foi para vocês. Um abraço grande, prazer ver vocês. Se curtiu, curte. Se curtiu, curte. Segue a gente também aí para ver novos episódios e compartilha com aquele seu amigo que ou tá querendo poupar ou tá querendo pagar suas dívidas. Um abraço grande, pessoal. Obrigado, Antônio. Tchau, tchau. Uma satisfação. Obrigado.